Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Alan Cavalcante, eu sou projetista de ar-condicionado. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse aqui é o terceiro de uma série onde nós vamos estar tratando sobre normas, né? E como aplicar algumas coisas do HVAC, né, da disciplina do ar-condicionado, dentro da ferramenta do Revit. Então vou falar aqui um pouquinho sobre algumas coisas sobre junta flexível, por que usar, por que não usar, quando usar, quais os tipos de materiais, quais as recomendações. Eu acredito que não vai ficar um vídeo muito longo não, mas eu vou trazer aqui algumas abordagens, algumas coisas que eu pesquisei aqui, principalmente nas máquinas, na ASHRAE e na ABNT. Beleza? E a ideia é basicamente a seguinte: eu vou mostrar para vocês alguns conceitos teóricos, mostrar algumas recomendações dentro de normas e mostrar depois como eu aplico isso dentro do Revit. Bom, então aqui está uma recomendação lá da ASHRAE, né? Do livro dela é Sistemas e Equipamentos, da versão 2020, que fala o seguinte: ele está falando aqui sobre alguns componentes diversos do sistema, e eu coloquei aqui em amarelinho, né, a parte que chamou mais a minha atenção, né? Eles estão falando, olha, as conexões dos dutos aos ventiladores devem ser feitas com tecidos de fibra à prova de fogo, ou seja, um tecido resistente, né, com folga considerável, mas sem deslocamento entre a saída do ventilador e o duto rígido. O desalinhamento entre o duto e a saída do ventilador pode causar uma turbulência, gerar ruído e reduzir a eficiência do sistema. As conexões elétricas e de tubulação para equipamento isolado contra vibração, isso aqui já não tem muito a ver com ar-condicionado, né? Devem ser feitas com conduíte flexível e conexões flexíveis. Mas é interessante falar, porque qual é o conceito que ele está falando? A gente tem um equipamento que tem um motor mecânico, geralmente um ventilador, então ele está lá com os amortecedores de vibração para não causar algum impacto para a estrutura. Então tudo que for conectado nele tem que ter um elemento flexível, seja duto, seja tubulação, seja a parte de alimentação elétrica. Geralmente a gente vê aqueles tubinhos corrugados, né, aquele seal tube preto, com um prensa-cabo conectadozinho na caixa elétrica do ventilador. Então ele está recomendando aqui da gente fazer todas essas conexões a equipamentos que transmitam vibração com esses elementos flexíveis. Certo? Ele continua falando lá, ó. Deixa eu ver. Aqui já foi. Beleza. Ele está falando o seguinte, ó, isole os equipamentos de movimentação de ar do duto usando conectores flexíveis para isolar o ruído. Aqui já está falando mais sobre a questão de ruído, né? Dependendo do espaço onde o equipamento ele vai ser instalado, a gente tem algumas normas que limitam o nível de ruído do ambiente para não incomodar algumas pessoas. Aqui ainda no System de Equipamento, lá na seção 21.3, quando estiver falando de aplicações de categoria de ventiladores, ele vai falar o seguinte, olha, para um duto conectado a uma saída ou entrada do ventilador, uma conexão flexível deve ser usada para minimizar a transmissão de vibrações. Beleza. Aí aqui no ASHRAE Fundamentals, a gente tem algumas representações, né? Esse aqui é uma representação do flexível que a gente já conhece, do Revit. Aqui ele dá uma recomendação para indicar uma conexão flexível. Bom, aqui já é as máquinas. As máquinas também traz algumas recomendações legais. Ela fala, olha, se possível, use conectores flexíveis entre equipamentos rotativos ou alternativos e tubos e dutos conectados ao equipamento. Se não for possível usar conectores flexíveis entre equipamentos rotativos e alternativos e tubos ou dutos conectados aos equipamentos, use ganchos de mola ou de neoprene para isolar a vibração dos dutos e tubos dentro dos primeiros 6 metros do equipamento, né? Isso aí mesmo, dentro dos 6 primeiros metros do equipamento. Beleza? Aí aqui nas máquinas, ela dá algumas recomendações também aqui. Aqui já é o Duct Construction deles.
Eles dão algumas recomendações de instalação, distâncias mínimas, comprimentos mínimos. Eu posso passar essa apresentação para quem se interessar, depois vocês fazem uma pesquisa com calma. Aqui tem mais algumas representações gráficas da própria máquina, quando você tiver uma caixa plena, uma saída de equipamento, é bem interessante. E a ABNT, ela também vai falar alguma coisinha sobre esses elementos flexíveis quando estiver falando lá de tubulação, quando estiver falando sobre água gelada lá na 16401, ela vai falar o seguinte: olha, devem ser previstos no projeto, indicado nos desenhos, os pontos e dispositivos para medições e ajuste de balanceamento de rede. Tá, isso não tem muito a ver. Aí aqui talvez esse item já fala, olha, as interligações da rede aos equipamentos devem ser previstas, conexões flexíveis ou flexibilidade da tubulação nas imediações dos equipamentos, de forma a evitar a transferência do peso ou de esforços de torção da tubulação ao equipamento e a transmissão de vibrações do equipamento à tubulação. Ou seja, é o mesmo conceito. Sempre quando tiver algum equipamento, bomba, um chiller, uma torre, ele recomenda utilizar essas conexões flexíveis. Bom, eu botei aqui uma figura de um ônibus articulável, né? Isso aqui é lá do Rio, os cariocas vão conhecer aí. Porque o conceito é o mesmo. Eles, por serem ônibus muito grandes, né? Para eles fazerem algumas determinadas manobras, algumas curvas, eles precisam ser construídos assim, bipartidos, né? E o que une eles exatamente é uma conexão flexível. O conceito é o mesmo de ar-condicionado, de tubulação, então ele pode ali compensar um possível desnível em determinado momento do trecho, evitar ruído, evitar aquela coisa da mecânica, né, de metal com metal batendo. Então o conceito seria algo parecido, né? Aqui eu estou trazendo alguns exemplos de instalação, que é o seguinte: aqui nós podemos ver um equipamento, né, de entreforro talvez. Eu não sei se vai vir aqui um entreforro para fazer o acabamento, mas tem um equipamento. Tem uma tubulaçãozinha de dreno. A parte de ar-condicionado dele, a gente vê que tem uma lona flexível aqui. Aqui um outro exemplo de instalação, a gente tem um ventilador centrífugo. Ele tem aqui, além das basezinhas dele aqui, né, os amortecedores de vibração pré-dimensionados em função do peso dele, da carga, né? A gente tem aqui também, tanto no bocal de sucção, né, na aspiração, quanto na descarga, lonas flexíveis. Essa aqui é um modelo diferente, mas isso aí é normal, dependendo da aplicação, do processo, a gente vai encontrar diversos materiais, diversas características construtivas. Aqui também um outro exemplo, parece ser um gabinete de ventilação. Eu não sei ao certo, mas o projetista aqui, né, ele determinou que teria que ter uma lona flexível, né, tanto na entrada quanto na saída. Bem legal também a instalação. Aqui uma outra imagem de perto dela, vendo aqui a instalação, né, o instalador está em campo, montando em algum equipamento. Aqui é interessante que a gente tem visivelmente um desnível aí, ou uma diferença de eixo aí. Então a lona flexível, além de compensar, né, de garantir uma quebra de vibração, né, essa passagem de vibração do equipamento para a rede de dutos, ela está servindo aí de compensação de um desnível ou um erro de instalação, né, ficou muito para um lado que não deveria ficar. A lona flexível ela acaba se utilizando para essa finalidade também. Não é o ideal, mas a galera utiliza aí esse recurso. Aqui algumas características construtivas, né? Ela pode ser feita de dois materiais, ou de dois tipos de dobra. O mais comum é essa aqui, né? Autocravada. Aqui algumas características de dimensão dela, porque esse B aqui e esse C, eles podem variar em função da nossa necessidade de projeto. Claro que elas já estão catalogadas, né, dependendo do fabricante, mas a gente tem uma certa flexibilidade. Eu quero uma lona flexível especial, que eu vou precisar desse B aqui com 500 milímetros e do C com 200 milímetros. Você tem essa flexibilidade para fazer a instalação.
Bom, aqui eu coloquei algumas vantagens, que algumas delas já falei, mas vamos falar aqui de novo, né? Que seria a parte de compensação do movimento. Então, se eu tenho ali algum erro de projeto, alguma coisa que deu errado, alguns ficou a conexão do equipamento, né, o bocal do equipamento com a minha rede de dutos, né, no momento que tinha que ocorrer o encontro ali, teve 50 milímetros, né, é um ajuste fino também, ninguém vai compensar, é 1 metro de diferença com lona flexível, né. Redução de ruído, então você garante que o equipamento ele não passe essa vibração mecânica, né, esse ruído para a sua rede de dutos e, consequentemente, para o seu entreforro. Né. Redução de vibrações, facilidade de instalação, é um acessório muito fácil de instalar, ele pode vir inclusive já com a conexão TDC, de acordo com o nosso projeto, né. Compensação de desalinhamento, é um material muito durável também, dependendo do material que é fabricado, mas geralmente são mantas de neoprene bem reforçadas, né? Elas são resistentes à temperatura também, resistente a fogo e a água, tem que ser, não pode ser inflamável também. Tem que ter uma resistência à tração. Claro que em momento nenhum vai substituir o nosso duto metálico, mas ela precisa ter uma certa resistência à tração para prevenir aí, né, garantir algumas anormalidades no nosso sistema, né, e resistência química também. Aqui algumas desvantagens. É um custo adicional, geralmente por ser um material artesanal, fabricado sob medida em algumas vezes, quando é flangeado, acaba tendo um custo adicional. Ou quando é fora disso, né, quando você quer fazer um fechamento bem prático ali também no fan coil, colarinho com colarinho, sem a parte da conexão com TDC, você compra ali em metro, um rolo de 20, 30 metros, você corta na medida que você quer, você faz ali a moldura, né, do retangular e acabou, tá pronto, né. É um ponto de manutenção que vai precisar ter uma atenção também, né. Ponto de possíveis vazamento, provavelmente, se não tiver uma boa instalação, se não tiver um bom plano de manutenção ali, em algum momento vai trazer prejuízo ao sistema como vazamento, né. Limita a pressão e a temperatura no trecho, então a gente tem que ter cuidado porque a nossa rede de dutos ela é projetada para uma determinada pressão, uma determinada temperatura. A questão de temperatura nem teria tanto problema, mas a questão de pressão é algo que a gente deva se atentar sim, porque dependendo da pressão de projeto do nosso duto, inviabiliza a instalação de uma conexão flexível, né? Restrição de fluxo, dependendo se ela for mal instalada, dependendo de quão corrugada é, né? De quanto ali de dobra ela tem, ela acaba criando uma restrição do nosso fluxo. Geralmente é algo bem pequeno, tá? Mas precisa ser compensado e avaliado no sistema num todo, né? Maior rugosidade e mais perda de carga, ou seja, vai ser um equipamento, um acessório onde a gente vai precisar olhar ali também a parte de perda de carga para calcular e computar para que os ventiladores do sistema eles funcionem adequadamente e liberem a vazão de ar, né, de acordo com o que a gente tem projetado, né. Ponto de baixa resistência mecânica. Já falei que dependendo do fabricante, dependendo do material, é muito resistente mecanicamente falando, porém, a resistência mecânica é diferente de toda a rede de aço galvanizado, né, de aço inox, dependendo de qual material. Bom, seria isso. Vamos ver isso aqui na prática lá no Revit, algumas coisas legais que eu apliquei. Deixa eu fechar aqui. Bom, essa aqui é a família. Deixa eu diminuir aqui. Certo. Essa aqui é a família que eu desenvolvi, totalmente parametrizada, aninhada com alguns outros elementos. É uma conexão flexível especial. Além dessa, eu criei uma também para duto circular. Mas eu vou meter aqui somente a retangular, porque não tem muita diferença. Bom, eu criei aqui poucos parâmetros para ela, né, para ser bem sincero, eu só parametrizei a parte de materiais dela, coloquei aqui alguma referência de fabricante, né, a Multivac, aqui o site deles, deixa eu até abrir esse site aqui, para a gente dar uma olhada, para saber do que se trata aqui.
Aqui está a folha de dados da junta flexível. Você tem ela aqui, então, que ela é vendida em rolo, você corta e você aplica como e onde você quiser. Aqui algumas descrições de tamanho. Ela vende em rolo de 5, 25 metros. Beleza. Aí, inicialmente eu tinha pensado em criar dois tipos de conexão, mas depois eu percebi que eu ia fazer uma besteira, né? Sem necessidade. Aqui tem a parte de TDC, que é uma outra família, eu posso falar disso aqui uma outra hora, é um assunto bem interessante também. Eu já joguei essa conexão aqui para o meu projeto, eu queria mostrar para vocês como é que funciona. É bem simples, né? Ela se adequa ao tamanho do meu duto. Deixa eu criar um outro duto aqui, esse aqui é um projeto genérico que eu criei aqui do zero, com um template de mecânica, só para a gente poder dar uma olhada aqui como é que ela se comporta. Deixa eu diminuir aqui esse trecho para 200 milímetros para 250, por exemplo. Certo. Quando eu pego a minha conexão, ela já se adequa já ao tamanho do meu duto. Certo. E o mais interessante é que por estar totalmente parametrizado, eu posso quantificar isso também. Eu criei uma tabelinha aqui bem simples para mostrar para vocês o seguinte. Tudo isso que eu estou modelando lá, eu estou quantificando também. A minha junta, ela vai aparecer numa lista de acessórios, né, de dutos, ela como num todo, mas esses materiaizinhos todinhos aqui eu posso ir contabilizando também, sem grandes problemas. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho um equipamento. Deixa eu jogar um equipamento mecânico aqui para poder ficar mais visível e não só eu falando. Deixa eu pegar um equipamento qualquer aqui. Certo. Vamos supor que esse equipamento aqui, ele vai ter uma rede de dutos saindo aqui, né? Então, o que eu vou fazer? A gente sabe que a gente precisa ter uma conexão flexível, né? Opa, não foi. Deixa eu criar um duto aqui primeiro. Certo. Vou copiar aqui, né? Criar um modelo semelhante e ele se adequa aqui. Beleza. Eu poderia ter feito direto, né? Mas tudo bem. Bom, a gente sabe que em termos de boas práticas de modelagem e como a gente viu também nas normas, ele sugere que a gente instale aqui sempre conexões flexíveis na saída dos equipamentos, saídas e entradas. Aí eu pensei o seguinte, olha, eu vou criar uma conexão com TDC e outra sem. Mas aí eu usei um parâmetro de visibilidade bem interessante, que eu consigo remover aqui o meu TDC e usar, por exemplo, um lado como colarinho, né, uma conexão de colarinho, aquela conexão cravada ali, autocravante, e a outra conexão como TDC. E conforme eu vou mexendo, né, conforme eu vou manipulando isso na minha área de trabalho, no meu projeto, a minha quantificação ela automaticamente vai sendo também manipulada. Vamos fazer um teste aqui. Ó. Vamos supor que aqui esse equipamento ele vai ser fornecido com um colarinho. Ou seja, então para esse lado aqui, ó, eu não precisaria de uma conexão TDC. Então eu vou clicar aqui na minha conexão, é o outro. Eu vou remover meu TDC e pronto. E se vocês perceberam, a minha lista de material, ó, ela se adequou também. Todos os acessórios TDC. Vou fazer aqui novamente, vou ativar, ó. E a gente vê que o quantitativo, a quantidade de fita de vedação, tá tudo bem parametrizado, bem amarradinho. Se eu quiser também os dois lados aqui sem o TDC eu posso. Olha lá, aquela conexão mais básica que a gente conhece. Bom,
era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Sugestão de utilizar sempre essas conexões flexíveis nos projetos, saída de fancoil, aquele fancolete de entreforro, HU. Dependendo de alguns processos, a gente não vai ver essas juntas em alguns ventiladores de descarga de ar, depende muito da aplicação. Mas, em geral, vamos utilizar, né, são boas práticas de sistema de ar-condicionado e as normas estão aí para ajudar a gente também, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida de como criar aqui essa conexão flexível, eu posso criar um vídeo depois falando mais dela, dando algumas dicas. Tá até bem detalhada, ficou bem legal. Eu fiz uma outra com um pouco menos de detalhe, mas com todos os componentes ainda assim sendo computados, né? Mas assim, ela funciona bem, não me dá muitos problemas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só me mandar mensagem aqui no YouTube que eu respondo, lá no LinkedIn, em algum lugar que vocês me achem aí, tá? Um abraço e até a próxima.